Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SBDcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar informação de qualidade para os quatro cantos do Brasil. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida e Diabético, e quem está comigo mais uma vez é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista e professor universitário, que tanto nos ajuda aqui com os mais diversos temas. Hoje a gente vai falar sobre um remédio natural para quem tem diabetes. E, vocês precisam ficar aí até o final para saber tudo sobre ele. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e vamos falar sobre esse um dos importantes remédios naturais aí para quem tem diabetes. Obrigado, Fred. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Agora voltando com a nossa temporada 2022 dos podcasts, muito feliz. Maravilha. Tava com saudade também, né? E é gostoso a gente ouvir que as pessoas também trazem dúvidas. E por isso que eu acho que é legal a gente falar sobre esse grande remédio hoje, né? E aí eu já te pergunto se você tomaria, Fred, um comprimido que diminui o risco de desenvolver diabetes em 60%, praticamente. Para quem tem diabetes, diminui o risco de ter complicações do diabetes e até ajuda a tratar a própria glicose, o próprio açúcar no sangue, né? É um remédio que diminui em 50% o risco de desenvolver pressão alta, que diminui em 40% o risco de desenvolver infarto, que é uma grande causa aí de morte para todas as pessoas, e principalmente para quem tem diabetes, que diminui em 50% o risco de desenvolver câncer de mama, 60% o risco de desenvolver câncer de intestino, que diminui ansiedade, previne depressão, osteoporose, ajuda a controlar o peso, diminui gordura no fígado, melhora bem-estar, melhora sono. Você tomaria esse remédio, Fred? Agora, só você me dizer qual que é esse remédio abençoado, me dá aí que eu vou tomar agora. Então, esse remédio está ao alcance de todos nós, tá? Ele se chama atividade física. Então, Muito bom. cabe a nós fazer, dar prioridade para esse remédio. Tá? Ele deve ser tomado preferencialmente todo dia. Assim como você toma a sua insulina. Você fica sem tomar insulina algum dia? Não. Isso. Então, se a gente pensar que trata e previne tudo isso, deveríamos dar prioridade, não deixar de fazer nem um dia. Atividade física é banho. Né? Você deixa de tomar banho algum dia? Não responde, Fred, tudo bem. Um dia ou outro pode ser que escape, não é Verdade. isso? Sim, de Mas vez em quando. de vez em quando acontece, né? Mas você praticamente toma banho todo dia, né? E Total, assim total. deveria ser com exercício, né? Puxa, mas não tem tempo. Nós temos todos 24 horas, né? E a gente consegue fazer dentro dessas 24 horas aquilo que a gente coloca como prioridade, certo? Total. Então você E é está tomando impressionante esse... também o Fala, quanto Fred. que os estudos já mostram, né? O quanto que uma pessoa ativa fisicamente melhora o controle glicêmico, né, a gestão da glicemia, tecnicamente agora falando, né? Diminui a resistência insulínica e todos aqueles benefícios que você já também falou aí. O quanto que é importante para o corpo e para a mente, e está tudo conectado. Você tende a comer melhor também, você tende a dormir melhor e, obviamente, ter uma qualidade de vida infinitamente mais bacana também. Perfeito, Fred. Aliás, o que você falou é muito importante, porque mesmo a pessoa estando acima do peso e não consegue perder peso, o benefício que ela tem com o exercício e atividade física são benefícios muito grandes, né? Em termos de risco, por exemplo, um magro sedentário tem mais risco do que uma pessoa com obesidade que é fisicamente ativa. Olha a importância de se fazer uma atividade física. Aliás, Fred, eu acho que
é interessante nesse primeiro momento a gente diferenciar também o que é atividade física e o que é exercício físico. Boa. Atividade física é qualquer movimento que você faz com a musculatura, né, que requer uma energia. Então, se você levanta da cadeira, vai buscar uma água, vai ao banheiro, vai até a padaria e volta, isso tudo é atividade física, tá? E o exercício físico é um tipo de atividade física que é estruturado, é planejado, tem um tipo, uma duração, uma intensidade. Então, qualquer atividade física que a pessoa faça, ela pode ajudar em todo esse contexto de saúde, certo? Então, mesmo que você não faça exercício físico, fazer algum movimento é sempre interessante, certo? Se não tem vontade de fazer, ou tempo, né, para fazer exercício físico, fazer alguma atividade física ajuda a prevenir todas essas complicações. Você tem tomado seu remédio, Fred? Todo dia. Esse A gente remédio? estava até. Esse remédio é o que eu não deixo faltar aqui em casa, viu? E de laboratórios diferentes, viu? Cada um. Porque Boa. eu gosto de fazer musculação, gosto de fazer meu futevôlei, gosto de fazer minha caminhada. Então, eu, graças a Deus, tive essa percepção muito, muito rápida. Desde que eu descobri diabetes, até antes disso, eu já tinha essa questão de cuidar do corpo. E depois de descobrir diabetes, ainda é isso mais forte, né? Entendi que se eu fizesse exercício físico que eu já gostava de fazer, tivesse uma alimentação bacana, cuidasse da saúde mental, do sono, e obviamente aplicasse a insulina da forma correta, gerisse a glicemia, eu teria uma vida, uma qualidade de vida muito boa ainda que eu tivesse diabetes. Então isso para mim é fundamental, né? Por isso que conduzi minha vida para morar perto da praia, fazer meu exercício físico. E é impressionante, velho, o quanto que quando você coloca isso como um pilar importante, você consegue se livrar das justificativas, né? Porque a gente tende a criar empecilhos, do tipo, eu não tenho tempo, minha academia é longe da minha casa, ou a academia está lotada, e a pessoa, só de pensar disso, ela já não quer ir para a academia, né? Então, de fato, a gente precisa tem uma frase que eu gosto muito que diz que torne o que é certo fácil, e o que é errado difícil. Torne o que é certo fácil e o que é errado difícil. Ou seja, tudo que você torna mais difícil, você afasta de você. Então, por exemplo, se você se matriculou em uma academia longe da sua casa, é óbvio que você vai criar obstáculo. Mas se você se matriculou na academia perto da sua casa, ou perto do seu trabalho, por exemplo, que você já está ali, troca de roupa e vai, fica muito mais fácil. Da mesma forma, você comprar, sei lá, bolo, biscoito, bolacha recheada e deixar em casa. A tendência de você comer, em especial na hipoglicemia, é muito grande. Você tornou aquilo que é errado assim, entre aspas, né? Fácil. Então, a gente precisa ter essa habilidade de parar de oferecer obstáculos contra coisas importantes e facilitar o caminho das coisas certas. Perfeito, Fred. Olha, pô, maravilhoso esse seu pensamento, viu? E acho que também a gente pode estar aberto a mudanças, né? Eu vou contar aqui, recentemente, o horário de aula do meu filho mudou. E fica mais difícil para a criança acordar cedo, né? E com isso a gente acaba acordando mais cedo também. Puxa, pensei, isso pode ser um problema, né? Mas ficou mais fácil para mim, porque depois que eu levo ele para a escola, já automaticamente eu pergunto para minha esposa, né? Você tá aí, tá com tempo, quer ir? Ah, não, hoje eu não. Então dá licença que eu vou tomar o meu remédio e saio para Boa. fazer exercício diariamente, né? Nem sempre foi assim, né? Até o ano passado eu sempre tentava, e acho que é uma coisa também boa, né? Você tentar cumprir pelo menos aquela dica, aquela orientação da Organização Mundial da Saúde de fazer 150 minutos por semana de alguma atividade, né? Isso, se a gente dividir em 5 vezes, dá meia hora, né? 5 dias, ou 3 dias de 50 minutos. Então, o que é meia hora por dia? Né? Meia hora por dia é 2% do seu tempo. Será que você não tem tempo
2% do seu tempo para se dedicar a um remédio que faz tudo isso, basta se ajustar, né? Ah, mas qual é o melhor exercício físico? O melhor exercício físico é aquele que você faz, é aquele que é factível, que você consegue realizar, que você sinta algum prazer, para que você continue fazendo. Não é isso, Fred? Total. E, historicamente, nosso corpo foi feito para estar ativo, né? A evolução mostra isso. Se você olhar lá nos primórdios, a gente, né, sempre foi assim. E a gente a sociedade moderna nos obrigou, nos convidou, de alguma forma, a essa sociedade do cansaço, né, do sedentarismo, que hoje é um dos maiores problemas mundiais. A gente já tem podcast aqui sobre obesidade, né? Ou seja, o quanto que hoje a saúde mental, o sedentarismo e a má alimentação estão sendo gatilhos para uma série de doenças ou condições, enfim. E o sedentarismo em especial, né? A gente estava conversando o quanto que, sei lá, mais de metade da população brasileira está acima do peso, né? E o quanto que é importante você deixar o seu corpo ativo. A pandemia mostrou isso muito forte, né? Quem estava acima do peso sofreu mais com as consequências. E é óbvio que quem está sedentário tem essa predisposição maior também. Então, que a gente tenha consciência de que a gente só vai ter esse corpo do início ao final da vida. Tem que cuidar bem dele, não precisa ser marombeiro, ir para academia, né? Se acabar todo, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de você cuidar, ter um corpo legal, um corpo saudável. Nem sempre um corpo bonito, atlético, é um corpo saudável, né? Porque aquela pessoa não está fazendo da forma correta. Mas se você está ali cuidando do seu corpo, deixando ele ativo, né? Melhora a sua autoestima, melhora a sua motivação, a sua vida como um todo. E, óbvio, se você consegue conciliar um exercício físico com um hobby, melhor ainda. Nem sempre né? Por exemplo, eu não gosto de malhar, de levantar peso, mas eu sei que é importante. Mas não é um hobby para mim. Hobby para mim é jogar bola, é futevôlei, né? É pegar onda, como eu estou fazendo agora. Isso sim é um hobby para mim. E se você consegue conciliar esse exercício físico com um hobby, melhor ainda, porque você faz não por obrigação, mas por vibração mesmo, né? Para uma coisa que você gosta. E aí faz mais sentido ainda para tudo, né? Para o corpo e para a mente. Perfeito, Fred. Eu vou pegar alguns ganchos no que você falou. Primeiro, a respeito do sedentarismo. Você sabe que o sedentarismo hoje está sendo considerado praticamente como uma doença, tá? Sim. Porque é claro que fazer atividade física vai trazer benefício, né? Mas não fazer pode dar a impressão que você ficou empatado, ficou no 0-0. E não. O músculo parado, ele produz substâncias ruins para o nosso corpo, produz substâncias inflamatórias. Portanto, não fazer é ficar no negativo. Esse é um conceito que está vindo muito importante. A segunda coisa, isso que você falou, né, dos tipos de exercício, é claro que a gente pode recomendar, né, e se der para fazer exercício misto, tanto aeróbico como anaeróbico. Aeróbico seria fazer caminhada, corrida, bicicleta, natação. Anaeróbico seria musculação, exercício com elástico ou com o próprio peso do corpo. O ideal seria ter os dois tipos, né? Mas se você não consegue isso, faça aquilo que é possível. Eu volto insisto nesse ponto, porque é um remédio ao alcance de todos e acessível, né? Pode desde não custar nada ou custar muito barato, né? E às vezes também eu acho que é importante, tem aquela preocupação com o que vai acontecer, né? Principalmente para quem tem diabetes. Puxa, será que eu vou ter hipoglicemia? O que eu preciso fazer? É interessante sempre, né? A gente numa próxima oportunidade, vai convidar aqui também um educador físico para dar algumas dicas, né? Mas sempre interessante ajustar o tratamento do diabetes, medir antes de um exercício físico. E para um exercício físico que vai ser leve, até hoje em dia está se falando em dispensar de avaliações mais aprofundadas, fazer teste de esteira, justamente para não ser um obstáculo a mais para a pessoa fazer
alguma atividade física, porque existe um certo medo, né? Então a gente está reservando mais assim essa investigação, tal, mais aprofundada para quem tem ou muitos fatores de risco cardiovasculares, né, com já complicações do diabetes estabelecidas, por exemplo, ou se a pessoa tem algum sintoma importante, tem uma falta de ar ou dor no peito, logicamente que precisa fazer uma avaliação, né? Ou para aquela pessoa que vai fazer um exercício de uma intensidade maior, né? Que vai demandar um pouco mais ali, pode realmente precipitar algum problema, né? E a gente não quer que uma coisa que venha para melhorar seja um fator de piora de maneira nenhuma, né? E tem uma outra coisa também, Fred. Você trabalha muito tempo sentado? Você passa muito tempo sentado? As minhas tardes são todas sentado, mas pela manhã e noite não. Então, eu sei que é uma coisa que eu consertei também. Já passei o dia quando eu trabalhava, né? Quando era mais jovem, trabalhava em empresa multinacional, era o dia todo sentado. E eu sentia a dificuldade, né? Não só de controlar a glicemia, mas também a vida, né? A qualidade de vida em si, era diferente. Isso, então, é muito importante. Às vezes eu também passo, né, no consultório, mas na medida em que começaram a sair alguns estudos mostrando a importância da interrupção desse tempo sentado, de não passar muito tempo sentado, né, eu comecei a prestar mais atenção nisso de uns anos para cá e tenho mudado um pouco a minha postura, né, e eu convido também todos que estão nos ouvindo a fazer esse tipo de reflexão, porque uma interrupção, por exemplo, a cada meia ou hora inteira, a cada uma hora, você parar 3 minutos e fazer um exercício, mesmo que seja uma Alongamento que atividade, seja, né? isso já, por exemplo, para quem tem diabetes, já é o suficiente para melhorar de maneira significativa a glicose e mesmo ao longo do restante do dia, se você faz isso ali durante o dia, né, à noite você tem uma melhoria, um reflexo benéfico dessa interrupção a cada hora que você faz o tempo sentado. E para quem não tem diabetes, para cada hora que você fica sentado a mais, isso pode aumentar em torno de 20% a chance de desenvolver diabetes. Olha, que é uma coisa que é simples, né? Mas é muito importante. A gente está considerando hoje o ficar sentado o novo fumar, só para você ter ideia do tamanho do malefício que isso pode fazer, e é uma coisa muito comum na nossa vida moderna, né? Por fim, Fred, eu queria chamar a atenção de você em outro ponto. Você tem ideia de quantos passos você dá por dia? De quantos passos? Eu dou bastante porque eu sou muito ativo, né? Mas eu imagino que uns 10 mil, ué. Pô, beleza, hein? Você tá bem demais. Você tá bem demais, mas isso é extremamente importante Só para também. academia eu caminho 2 quilômetros e volto 2 quilômetros. Pô, maravilha. Então, também, né, o número de passos é um marcador importante. Hoje está um pouco mais acessível, porque mesmo sem saber, né, o seu celular está marcando isso. É que a gente nem sempre fica andando o tempo todo com o celular, né? Mas é uma maneira também da gente quantificar, saber quantos passos dá. Tá? Por que isso é importante? Porque, primeiro, quem não tem diabetes, para cada 1.000 passos a mais que dá, a chance de desenvolver já diminui 6%. Olha só que coisa importante, né? Poxa, o que são 1.000 passos? Bom, para mim, dá em torno aí de 10 minutos de caminhada, dá 1.000 passos, né? Não precisa ser seguido, acho que é importante frisar isso, né? Para estimular as pessoas a fazerem. E um outro dado importante, um estudo recente mostrou que dá 6 a 7 mil passos por dia, diminui pela metade a chance de morrer. Olha só. Então, uma coisa simples e que está ao alcance de todos nós. Beleza, Fred? Legal demais. Duas coisas que eu lembrei aqui que são importantes em relação ao exercício físico. O efeito positivo para a gente que tem diabetes é sensacional. Quando você faz exercício físico, né?
Você sente o efeito positivo disso em sua glicemia, em seu corpo, em até 24 horas ou 48 horas depois. Então, melhora a captação da glicose periférica da glicose, enfim. O seu corpo fica mais receptivo, né, à absorção da insulina e as funções ficam sempre melhores. E a outra eu sei que às vezes para a pessoa sair do zero, né, tá sedentária aí e tal, tá com a cara Netflix, isso tudo é gostoso, né? Mas tem uma frase que eu gosto que diz que começar já é 50% do caminho. Eu acho que é isso mesmo. Você vai lá na academia, se matricula, você começa a fazer e aí você vai começando a perceber que você é capaz, que você consegue, que você se motiva, né? Então, dar o primeiro passo aí é fundamental, porque aí, à medida que você começa a caminhar, velho, tudo vai fazendo mais sentido. Quebrar essa primeira barreira, romper essa primeira barreira de quem está sedentário para começar a fazer alguma atividade física ou exercício físico, talvez seja o mais difícil, porque manter, né, continuamente você vai enxergando, o seu corpo vai se adaptando positivamente, você vai precisando mais daquilo. Perfeito, Fred. É a velha primeira lei de Newton. Precisa sair da inércia, né? Continuar é mais fácil do que começar, sem dúvida. Por isso que é melhor começar mesmo nota 6, né? Não precisa começar nota 10. É importante a gente começar com alguma coisa, mesmo que nota 4, de alguma maneira, né? E ir aumentando gradativamente, sob supervisão. Mas é um excelente ponto. Daria para a gente falar aqui muito mais disso, né? Mas eu queria terminar aqui convidando todo mundo que está ouvindo a gente para começar a fazer um exercício. E, por exemplo, hoje em dia você tem aí a oportunidade de ouvir o SBDcast enquanto faz o exercício. Olha que maravilha. Pois eu faço minhas caminhadas de manhã ouvindo o SBDcast, então, obviamente que depois a gente vai fazer outros episódios, né? A gente vai convidar o educador físico aqui para falar sobre os diferentes tipos de exercício, as respostas da glicemia, como, né, identificar a faixa de segurança para você ir treinar. Mas a ideia desse podcast foi justamente isso, despertar a galera para esse tema que é extremamente importante, um pilar para que a gente possa viver bem com diabetes. Beleza, então, Fred. Beleza? Então, missão cumprida, galera. A gente se vê aí no próximo SBD Cash. Um abraço. Grande abraço.